Pastor Alê, pronto aí para começarmos nossa aula? Pronto, bora. Glória a Deus. Querido Carlos Ribeiro, está dizendo que sim, o áudio melhorou, ficou bom agora, glória a Deus. Amém. Com vocês ajudando aí, gente, a gente chega à perfeição daqui a pouco. Né, Alê? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos então, pode abrir a Bíblia aí? Se você tem esta condição, abra aí a palavra do Senhor, livro do Apocalipse. E depois que terminarmos esta aula, depois que terminarmos aqui este seminário de hoje, eu vou sugerir que você dê uma olhadinha na aula anterior, na introdução que eu já fiz acerca do livro do Apocalipse. Aquela introdução é muito interessante para a continuação do nosso estudo, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, aqui no canal, aqui no YouTube, Apocalipse, parte 1. Estamos aqui transmitindo, queridos, ao vivo, aqui no Facebook e no YouTube. Lembrando que, depois da nossa ministração, o vídeo ficará disponível apenas no YouTube, tá bom? Facebook é apenas ao vivo, depois ele permanecerá ao vivo apenas no YouTube, permanecerá para consulta apenas no YouTube, tá bom? Pois bem, então sem delongas, já chega assim, deixando o like, se é novo por aqui, se inscreve no canal e fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta, enfim, participar conosco, tá bom, queridos? Bíblia aberta. Ok, então o áudio está ok. Qualquer novidade aí no áudio, por gentileza, me atualizem, me ajudem aí e nós vamos ter aqui um bom aproveitamento. Eu vou retomar então esta tela aqui, ó, que nós trabalhamos na aula anterior. Aliás, na aula anterior nós fechamos a aula com esta tela, né? Nas anteriores, deixa eu ver, aliás, essa tela aqui. Nas anteriores nós já fizemos aqui uma análise muito interessante, que de novo recomendo que você dê uma olhadinha lá, tá bom? Dá uma olhadinha para retomar, para não perder nada da nossa especialização no livro de Apocalipse. Bem, vamos ler a tela e em seguida fazer os comentários. Em Apocalipse, capítulo 5, Deus dá a João a visão de um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus Pai. Cristo fora o único ser digno de tomar o livro e abri-lo e desatar seus selos. Neste livro estão gravados os juízos que Deus trará a este mundo degenerado e rebelde a seus desígnios. No capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também de juízos sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, esta dá início aos mais terríveis juízos da grande tribulação, que são as taças da ira divina, anunciadas no capítulo 15 e executadas a partir do capítulo 16. Então, vejam, de acordo com o que já dissemos, com o que já tratamos na aula anterior, os primeiros 4 capítulos do Apocalipse são relacionados às coisas que eram e às coisas que são, enquanto os capítulos seguintes são relacionados às coisas que hão de ser, ou seja, aquela porção profética apocalíptica propriamente dita, ok? Por isso nós temos aqui uma abordagem dos próximos 16 capítulos, contendo essencialmente a abertura dos 7 selos, e no último selo, iniciando a abertura das 7 trombetas, e na última trombeta, a abertura das 7 taças. Ou seja, pastor Alê, essas 3 sessões de juízo, selos, trombetas e taças, são subsequentes, de sorte que da último selo saem as 7 trombetas, e da
sétima trombeta, saem os 7 selos de juízos mais terríveis ainda. Isso também tem a ver com a ira de Deus, né, pastor Rivail? Sim. E nós estudamos que o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também se ira. E a ira dele não é fácil, hein, pastor Rivail? É verdade, né, Lê? A gente prega sempre o amor de Deus, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, mas sempre lembrando que um juiz trabalha com a justiça. E há tempo de julgamento para todas as coisas. A grande tribulação será, portanto, um juízo universal, né? E nós teremos esse prazer de julgar junto com Deus, né? É verdade. Isso é uma referência ao juízo final, né? Juízo final. Enquanto será ministrado os selos, trombetas e taças, nós estaremos aí, basicamente, o período em que a igreja estará no céu, né? Isso. Porque nós vemos na palavra de Deus, pastor Rivail, logo no livro do Êxodo ali, né, as 10 pragas que Deus mandou no Egito, né? Sim. E nós vimos que as pragas no Egito, que foi mandada ali para Faraó, não foi fácil. Ali também foi a ira e o juízo de Deus. E imagine nos finais dos tempos como vai ser tremenda, né? É verdade. Queridos, na verdade, Deus já julgou a humanidade várias vezes. O juízo contra os egípcios, nós temos ali um juízo nacional, não é? Portanto, regional a um país. Mas temos muitos momentos, muitos episódios bíblicos em que Deus se propõe a julgar a humanidade e faz de uma forma muito ampla. Se a gente pensar ali em julgamentos universais, você tem o dilúvio como um julgamento universal. Nós temos Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas como julgamentos nacionais, assim como esse que você citou, né? E uma coisa interessante, pastor Rivail, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, né? E a gente olha o seguinte, que mesmo até eu já mencionei o Egito, mas comparando com os dias de hoje, para você ver a fragilidade do ser humano, a fragilidade das nações, que para afetar os países, né? Mesmo no Egito, Deus utilizou elementos da natureza. Sim. E se nós olharmos muito do que o Senhor vai falar hoje no Apocalipse, vai ser elementos da natureza, da própria natureza. Exatamente. Né? Então a natureza ela é muito forte. Quando Deus quer usar aí, né, lá no Egito mesmo, uma praga de rã, uma praga aí simples, né, para Deus em relação à natureza, mas que afeta muito a vida humana, né? Sim, com certeza. E hoje essa pandemia aí é uma espécie de praga também, né? Aí a gente vê os ímpios indo nas lives e dizer assim: e aí, pastores, se vocês pregam um Deus que é poderoso, se o Deus de vocês é poderoso, por que Deus não elimina esse coronavírus? Quer dizer, é um tipo de insulto. Como está dito no Apocalipse, né? Durante as pragas, as pessoas morderão suas línguas de dor e ainda blasfemarão contra o Criador, né? É isso. Em vez do sujeito dizer assim: puxa vida, será que não é hora da gente refletir na nossa conduta espiritual? Será que Deus não está querendo nos ensinar alguma coisa com isso? Não, vai lá, se esse Deus existe mesmo, se Ele é bondoso, se Ele é misericordioso, por que Ele não tira essa praga? Ou seja, não tem a capacidade de reconhecer, né? O justo ajoelha-se, reconhece os seus erros, pede perdão. O ímpio insulta Deus com a sua altivez. Coisa terrível, né? Fala sempre perto do microfone ali, senão não capta, tá bom? Pois bem, queridos, vamos lá então, retomando aqui a nossa análise. Nós temos o seguinte. Deixa eu só reler aqui para nós retomarmos. Em Apocalipse capítulo 5, Deus dá a João a visão de um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus Pai. Cristo fora o único ser digno de tomar o livro e abri-lo e desatar os seus selos.
Neste livro estão gravados os juízos que Deus trará a este mundo degenerado e rebelde a seus desígnios. No capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao tocar a 7ª trombeta, no capítulo 11, esta dá início a mais terríveis juízos da grande tribulação, que são as taças da ira divina, anunciadas no capítulo 15, executadas a partir do capítulo 16. Portanto, conclui-se que estas 3 sessões do juízo, que estão seladas, selos, trombetas e taças, são subsequentes, pois do último selo saem as 7 trombetas e da última trombeta saem as 7 taças. Ok. Pastor Alê, vamos ver o que acontece na primeira sessão, os 7 selos. Isso. Nós vimos aqui, pastor Rivail, aí falando sobre um livro, né? Sim, livro selado. Nós gostamos muito de livro, né? Sim. Eu gosto muito de livro, o pastor Rivail também gosta muito de livro. E as pessoas estudiosas, né? Pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus e buscar outras fontes também, gostam muito de livro. Mas nós vimos aqui na passagem que Deus também tem livro, né? Deus também tem livro. Deus também tem livro. Só que esse livro aqui, né, nós vimos aí que o apóstolo nos fala que ninguém foi capaz de abrir esse livro, né, pastor Riva? Só teve um que foi capaz de abrir o livro, né? É verdade. E esse livro aqui não é a Bíblia não, né? É interessante, Ale, é interessante, irmãos, que o texto vai descrever João tendo uma visão maravilhosa. Nessa visão, João vê um livro selado na mão direita de Deus. E ninguém é digno de abrir este livro e de desatar os seus selos. Somente o Cordeiro que foi morto e ressuscitou para todos sempre, ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. E profeticamente o fez. No primeiro selo, o vidente João contempla um cavalo branco. O primeiro selo está no Apocalipse capítulo 6 e versículo 2. Então nós temos aqui uma figura de um cavalo branco. Ora, um cavalo branco, o que está sentado sobre ele, vem vencendo e para vencer. Até parece Jesus, né? Isso que eu ia falar, pastor Ribeiro. Porque se a gente pega, às vezes, num filme, né? Aí aparece lá, num cavalo branco, geralmente um mocinho, né? Geralmente ali o herói, né? Que vem ali com aquela força para salvar o seu país, para salvar as nações, né? E aqui também parece com um cavalo branco, né? Sim. Antes eu queria também apontar um pouco, pastor Ribeiro, se der a questão do selo, porque o selo também era muito importante naquela época, né? Sim. Quando existia alguma coisa que foi selada, geralmente pelos reis, sabia que era coisa importante, né? Então ali foi selado. E esse livro aí nos fala de 7 selos. 7 selos. Né? 7 selos ali para realmente dizer que o livro ele estava bem autenticado, né? Sim. E o seu conteúdo guardado para o tempo propício, né? Tempo propício. Olha, ao abrir esse primeiro selo, pastor Alê, o cavalo branco, que sai esse cavalo branco, o que está sentado nele vem com a designação vencendo e para vencer. Vamos observar o seguinte na nossa tela. Crê-se que este cavalo, do cavalo branco, é o anticristo, né? Ou esse cavaleiro do cavalo branco, melhor dizendo, é o anticristo, o futuro dominador deste mundo, que deverá iniciar suas atividades no início da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Porém, pelo fato do mesmo ter saído vitorioso e para vencer, alguns o confundem com o cavaleiro do capítulo 19 e 11, que relaciona-se ao Senhor Jesus. E isso nós temos que ter muito cuidado, né, pastor Ribeiro? Exato. Porque a Bíblia fala até que Satanás ele faz aquela transfiguração como se fosse anjo de luz.
Eu tenho certeza que muitas das características que o senhor vai mostrar algumas aí, né, de Satanás, ele quer ser parecido com Deus. Então, ele utiliza algumas características que Deus tem para ele também se utilizar. Mas, na verdade, ele é um falso, né, pastor Rivail? Exatamente. Na verdade, ele é o falsificador, porque o verdadeiro é só um, né? Ele é o falso Cristo, né? O falso Cristo. E vem no espírito de imitação e de engano. Mas aí fica fácil da gente compreender quando nós colocamos em xeque os dois retratos, né? E a confusão para o leitor simples, o que não se aprofundou ainda, em achar que esse cavaleiro, por vir um cavalo branco, vencendo e para vencer, parece ser Jesus, porque, na verdade, Jesus também virá, talvez no final da grande tribulação, talvez 7 anos depois aí, também virá, e a figura, né, de linguagem aqui também é um cavalo branco. Mas aí eu separei aqui para compartilhar com vocês um quadro comparativo, Ale, não sei se você está com o teu slide aí, um quadro comparativo, onde nós vemos isso aqui, ó. Aqui é o anticristo, no capítulo 6, e aqui no capítulo 19 nós temos Jesus Cristo. Veja a diferença. O anticristo, ele é visto na terra. Ele tem um arco na mão. Ele é visto sozinho. O primeiro é anônimo. Ele aparece no início da grande tribulação. Enfim, no capítulo 6 aparece um só cavaleiro. Agora, lá no capítulo 19, que trata-se de Jesus Cristo, aí o cavaleiro é visto no céu, né? Ele tem muitos diademas, enquanto o primeiro tem um arco na mão, esse tem muitos diademas. Ele vem acompanhado de um exército, olha as diferenças. Tem 4 nomes, aparece no final da grande tribulação. Então, o capítulo 19, muitos cavaleiros. Então, não vamos confundir o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Um é o verdadeiro, né, pastor? O real, né? Um é o verdadeiro. E o outro é o imitador, né? É o imitador. É o falso. É o falso. É o genérico. É o genérico. Tá bom? Então dá uma olhada aí, se for o caso, escreve, faz um print da tela, porque temos esse paralelo bem didático aí para te ajudar. Avançando mais um pouquinho, agora, se o primeiro cavaleiro é uma referência ao anticristo, quem é esse tal do anticristo? Aí, Ale, eu anotei algo aqui também na nossa tela, que eu vou ler e você comenta, ok? Diz o seguinte: o anticristo será uma personificação de Satanás, porém, apresentando-se como se fosse Deus. Ó, dá uma conferida em Daniel 11:36. Utilizando-se de faculdades sobrenaturais, manifestará absoluto domínio na oratória, sabedoria, intelectualidade, estratégia, liderança, carisma, popularidade e com uma personalidade irresistível, conquistará a admiração de todos os moradores da terra, de grandes e pequenos, e diante de tal conquista, o anticristo exercerá sobrenatural liderança nas relações políticas. Aqui nós temos todas estas referências de Apocalipse 13, 3, 4, 17, 12, 17. Total domínio na economia, vale a referência de Apocalipse 13. Interferência total ou domínio na religião. E a Bíblia ainda o identifica como sendo o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2,8, como sendo o ímpio, a besta, o homem do pecado, o filho da perdição, o príncipe que há de vir e o chifre pequeno. Ok. Então nós vemos aí, pastor Rivail, que uma das referências que eu
dê uma olhada aí no seu trabalho, que isso ele vai aparecer após o arrebatamento da igreja, né? Após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. E, pastor Rivail, se a gente olhar, olha só, nós estamos vivendo nessa pandemia, pastor Rivail, que essa pandemia, ela tem assolado o mundo, não é isso? Sim. Ela tem assolado as grandes nações. Por exemplo, nós temos a Alemanha, que está se saindo muito bem, né? Porque tem muito dinheiro, tem muita tecnologia, muita organização. Nós temos outros países que foram mais afetados, como o próprio Estados Unidos, né? Como a França, em parte. Podemos olhar, né, a Espanha, né, em parte Portugal. Então, nós temos um mundo aí, pastor Rivail, que está sendo assolado por essa pandemia. E uma das discussões, pastor Rivail, que está acontecendo, que nós vemos no noticiário todo dia, é a questão da economia, que está sendo abalado no mundo. E nós estamos olhando que as previsões, pastor Rivail, dos intelectuais, dos economistas, realmente é uma recessão. E se a gente olhar já o mundo que nós vivemos, pastor Rivail, nós estamos entrando no colapso econômico, mas faz tempo que nós estamos vivendo no colapso moral, né? E outros colapsos sociais, e que isso só está aumentando nas nações. E, de repente, vai vir uma pessoa com todas essas qualidades. Olha só, se a gente olhar o momento que nós estamos vivendo e a profundidade das crises que as nações estão vivendo e que a tendência, pastor Ribeiro, até pelos especialistas, se nós olharmos nos noticiários todos os dias, realmente é de catástrofe. É onde aparecerá essa pessoa que o senhor falou, de todas as qualidades e capacidade que essa pessoa ela virá. Então, eu acho que ela será muito aceita no mundo, porque hoje em dia no mundo, se a gente olhar, fala qual é a liderança que tem econômica, a liderança principalmente política, né? Então essa pessoa ela preencherá esse espaço que já está tendo brecha na questão mundial, né, pastor Ribeiro? Sim, e aí, Ale, você vê a fragilidade do mundo globalizado. Agora você imagine como será essa fragilidade depois de um evento tão importante, tão impactante que será o arrebatamento da igreja. Como ficará a crise na política, na economia, na religião, enfim, em todos os setores da sociedade, da humanidade. Então, essa figura carismática, né? Essa figura que terá um domínio de sabedoria, de oratória, de comunicação fácil, uma personalidade conquistadora e, sobretudo, né, um instrumento de Satanás, ou um Satanás disfarçado de homem, vai entrar no cenário como aquela peça que faltava. Por isso que ele vem vencendo e vem para vencer. E aqui, detalhe, o cavalo dele é branco. Cavalo, gente, não que seja literalmente um cavalo, mas o cavalo, no período bíblico, é um poderoso instrumento de guerra. Então, cavalo fala de força, de poder, de conquista, né? De rapidez. Então, imagine esta linguagem para descrever alguém que vem aí vitorioso mesmo. Então, o sujeito vai chegar em cena como a resposta que o mundo tanto anela. Por isso que vem vencendo e vem para vencer. Mas, claro, a sua paz, e aí a cor do cavalo, o cavalo representa isso que falamos, mas a cor do cavalo, que é uma cor branca, é uma proposta de paz. E será uma paz tão bem desenhada que a própria nação de Israel vai comprar a ideia e vai achar que ele será o Cristo, né? Será o Messias, pela sua proposta de paz. Mas essa paz não vai durar muito, não. Agora, ele vai dominar todo mundo. Isso. E se você olhar bem, pastor Rivail, essas características acima, elas não estão
refletindo as características abaixo que você colocou. Olha só o que foi apontado aí na tela. Primeira característica é o domínio da oratória, uma pessoa que fala super bem, né? Sim, sim. E uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem intelectualidade, uma pessoa super inteligente, bem preparada intelectualmente, uma pessoa estrategista, Sim. né, que tem estratégia aí de economia, estratégia militar, uma pessoa que tem liderança, né, uma pessoa que tem carisma e popularidade. Se a gente fosse pensar bem, parece até Daniel, né? Sujeito bom, hein? Sujeito bom. Mas, por um outro lado, se a gente olhar o que o pastor falou embaixo, e se a gente aprofundar no estudo da palavra de Deus, vai ver que embaixo a característica dele é o iníquo, é o ímpio, é a besta, né? É o homem do pecado, é o filho da perdição e o chifre pequeno. Olha, é uma personificação maligna. Pastor Ale, e aí eu vou te fazer uma pergunta, e antes que você responda, eu cumprimento aqui alguns irmãos. O anticristo, ele vai dominar a humanidade. Como ele desenvolverá esse domínio, esse controle sobre a humanidade? Não é? Querido, tem aqui, eu acho que é o teu irmão, viu? Ed Wilson, o profeta Ed Wilson, viu? A paz. Profeta Ed, paz do Senhor Jesus. Nesse formato aqui, acho que é só o Ed aí mesmo, hein, desse nome. Ed Wilson, um abraço, meu amigo, meu irmão, um abraço aí para toda a família, tá bom? Queridos, está acompanhando aqui no Facebook, está gostando? Pode fazer o seu comentário, tá bom? Pode fazer sua pergunta. Está acompanhando pelo YouTube, da mesma forma. Lembrando que aqui no Facebook nós estaremos, o vídeo permanecerá apenas ao vivo. Depois da transmissão ele ficará apenas no YouTube, tá bom? Então, se quiser acompanhar também pelo YouTube, deixar suas perguntas, fique à vontade. Estou aqui com o mestre pastor Alexandre Matias, não é? Autoridade no assunto, teólogo, historiador, enfim, alguém muito gabaritado para discutirmos aqui esta matéria tão grande, tão interessante. E se você quer aprofundar aí o teu conhecimento da Sagrada Escritura, se você deseja uma formação teológica, uma formação em capelania, dá uma olhada aqui na nossa indicação aqui do site, tá? Teologia e Capelania, na habitac.com.br. Ou vê na descrição do vídeo aqui no YouTube e você terá acesso aos nossos cursos, desde cursos formação completa, como se você desejar apenas o seminário de escatologia, também temos. E o seminário de escatologia está, eu acho que apenas R$ 47,00, pastor Alexandre. Olha que barato, hein? R$ 47,00 o investimento total. A pessoa entra lá, tem todos os... todo em vídeo, em apostila, slides, um trabalho muito bem elaborado, com muitas horas de vídeo aula, para você ter todo esse crescimento com investimentozinho de apenas R$ 47,00. R$ 47,00 ou R$ 57,00, coisa assim. Você pode dar uma olhada no link e ter a tua formação completa em escatologia bíblica ou ser um bacharel em teologia em nossos links aqui. Ou mesmo ser um ministro capelão autorizado para você fazer visitas em hospitais, em presídios. Claro, depois que passar esse momento aí de isolamento, você conseguir dar esta atenção àqueles que necessitam de uma ajuda espiritual. Amém? Então, fico aí à tua disposição para maiores informações. Pastor Alê, como o anticristo vai dominar as pessoas? Então, pastor Ivail, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e nós estávamos conversando um pouco a respeito do Brasil, essa situação política que nós estamos vivendo no Brasil, e ele falou assim que não vê um candidato que se tem um projeto
realmente de país para o Brasil. Então, nós olhamos também que, como já foi falado, a situação do mundo, ela não está nada fácil, né? Nós estamos vendo o caos instalado em diversas partes do mundo. Então, o anticristo ele virá com um projeto de governo, um projeto para o mundo, não é só uma questão nacional, pastor Ribeiro, mas uma questão internacional que vai abranger nessa proposta de governo várias situações, desde as situações econômica, questão social, né? E nós olhamos que na reunião que se teve no início do ano dos países mais ricos, pastor Rivail, já se tem uma proposta de aumento da tecnologia e uma dessas propostas também é até a implantação do chip nas pessoas. Que, na verdade, essa implantação do chip já existe hoje aí em caráter de teste, né? Agora, queridos, quando o anticristo vir para governar o mundo, vem vencendo e para vencer, sendo aí um vencedor, ele não vem como uma coisa bizarra, ele vem como alguém muito especial, como uma resposta do mundo. E falando de aumento de tecnologia, a tecnologia parece absurdo dizer que ela ainda tenha o que aumentar, mas sempre tem. Não é? E o controle das pessoas se dará de uma forma muito fácil. Na verdade, hoje a gente já está debaixo de um controle, não é, Ale? Hoje... Totalmente. Para onde você vai tem uma câmera, se você não tem uma câmera na rua, o teu celular online ou offline, ele deixa o teu rastro de onde você está. E aí hoje você vê governadores no Brasil que são verdadeiros ditadores disfarçados, né, vestido de uma democracia falsa, mas ditadores aí controlando a população através do celular. Né? Se você está em casa ou se você saiu da sua casa para ir na padaria, hoje, aí, em nome de uma saúde pública, você tem aí os governadores determinando onde você vai ficar e fiscalizando. Se você foi ali ou foi ali, ele está observando ali. E tem gente que até já apanhou, né, pastor? Então, sim, e se não obedecer, ele vai lá e manda pôr na cadeia. Né? Isso é um controle. E isso se dará tudo através de plataformas multimídias. Né? E o mundo tem hoje tecnologia para isso. Queridos, eu falei aqui do curso, se você desejar estudar teologia e começar hoje mesmo aí na tua casa, no teu celular, aproveitando aí o teu momento livre, eu vou colocar aqui no nosso chat o WhatsApp do curso, tá bom? Que aí você manda tua mensagem aqui e nós vamos te responder, te dando aí mais informação acerca deste curso tão importante, tá bom? Coloquei aí no Facebook, no YouTube, no nosso chat, o WhatsApp da formação em Teologia e Capelania. Ficamos à tua disposição, ok? Ale, vamos avançar mais um ponto aqui? E além desse cavalo branco, que você já falou, e já apontou quem é esse cavalo branco, que é o anticristo, nós temos aí, né, mas além do primeiro selo também, que já foi falado, mais 7 selos ainda. Né? Exatamente. Então vamos para o segundo selo. Vamos para o segundo selo. Detalhe, dá uma olhada depois, só depois desse vídeo, você olha lá aqui no canal do YouTube, que tem um vídeo que eu falo sobre o anticristo. É uma ministração exclusiva sobre o anticristo. Então você pode ir lá e aprofundar ali o teu conhecimento na matéria, tá? Se é novo por aqui no canal, fica à vontade aí para se inscrever, porque todo dia nós temos bastante conteúdo bem relevante e bem edificante. Vamos lá então, Ale, para o Apocalipse 6:4, que fala do segundo selo. Que é o cavalo vermelho, né? É o cavalo vermelho. Eu vou ler aqui o nosso texto, o texto que estamos compartilhando com os irmãos que acompanham conosco, e aí você faz um comentário a seguir. Queridos, quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Como é ao vivo, temos como te responder na hora. Segundo selo, cavalo vermelho. Este cavalo e seu cavaleiro representam as guerras e mortes violentas que Deus permitirá quando trouxer seu juízo a este mundo. Dá para conferir aqui Zacarias 1:8, 6:2.
A violência que hoje avassala o mundo é incomparável ao advento daqueles dias. Então, ali, depois de uma paz, suposta paz, virá depois um terrível descontrole, e então quando entra em cena essa figura do cavalo vermelho, que também fala de violência, guerra. Porque o vermelho já está ligado a sangue, né? Violência, né? A violência, né? Então, o primeiro cavalo branco ligado à paz, o pastor Rivael já falou. O segundo cavalo vermelho ligado aí à violência. Se nós olharmos, pastor Rivael, depois que o Caim matou Abel, primeiro ato de homicídio, né? E se a gente olhar na história da humanidade, de lá para cá, né, a humanidade ela sempre esteve envolvida em guerra. Até porque a guerra é uma maneira que se teve para alcançar o poder, né, para alcançar outros povos, outras nações, e ter mais território e mais riqueza, né? E nós podemos olhar que, em termos de guerra, uma das guerras mais violentas que se teve na história foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Até 1914, pastor Rivail, nunca tinha morrido tanta gente em guerra como na Primeira Guerra Mundial, que nós temos aí aproximadamente a morte de 10 milhões de pessoas, né? E depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que teve a bomba nuclear, né, no Japão, e que morreu muitas pessoas. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como essas guerras, essas mortes, elas vão ser violentas, né, que não vai nem se comparar com a bomba atômica que foi jogada no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, que teve, né, uma mortandade muito grande. E nós vamos olhar que o mundo sempre ele esteve em conflito, né? Mas esse anticristo ele vai vir com uma proposta de paz, né? Vai trazer uma certa paz. Mas essa é uma paz que depois vai se transformar numa grande guerra, numa grande mortandade, porque não é a paz verdadeira, porque a paz verdadeira é só em Jesus, né, pastor Ivan? É verdade. E até guerras civis, não é, pastor Alexandre? Guerras civis, pelo descontrole, pela falta, de repente, do suprimento das pessoas. Isso. E aí é só tirar das pessoas o alimento que elas viram selvagem, e a selvageria estará na praça, né? Na praça, então, verdade. Um descontrole absoluto. Mas, avançando, nós temos no capítulo 6, 5, 6, o terceiro selo, que trata-se do cavalo preto. E eu vou ler aqui a nossa tela para fazermos alguns comentários novamente. Este cavalo e seu cavaleiro representam uma escalada de grande fome, que há de vir sobre todo o mundo. Haja vista que hoje a fome tem matado milhões de pessoas, nada pode se comparar ao advento desse cavalo. E também será uma coisa, né, podemos colocar que uma das coisas catastróficas também para o mundo é a fome, né, pastor Ivail? Então, a fome deixa o ser humano em estado selvagem, né? É verdade. Ale, você tem o seguinte, hoje, se tiver qualquer desastre natural, a lavoura já sofre muito. Agora imagine durante a grande tribulação, onde nós teremos catástrofes globais, a natureza sendo atingida constantemente por grandes catástrofes, como veremos ao decorrer da nossa análise. É muito natural que a fome seja apenas um detalhe de tudo isso. E nós já podemos olhar que já hoje, no mundo que nós vivemos, a questão da alimentação é uma questão econômica. Sim. Né? Tem pessoas aí, se a gente comparar a alimentação de pessoas que vivem na Europa com os países africanos, a gente vai olhar aí uma diferença enorme na quantidade do que as pessoas podem consumir,
né? É verdade. Hoje em dia. Então, nós olhamos até o nosso país, pastor Rivail, que o Brasil é o celeiro do mundo, né? E até hoje, agora, no próprio governo, né, Bolsonaro, eles estão com orgulho porque bateu o recorde a safra brasileira, que todo ano bate recorde a safra brasileira. Mas não quer dizer que os brasileiros são tão fartos assim, né, pastor Rivail? É verdade. Enquanto há fartura, há muitos que não têm o que comer. E é assim, apesar de um mundo tão rico, paradoxalmente é um mundo muito pobre. Sempre teve fome na Terra, mas foi agora, um dia desse, 74, né? 1974. Quer dizer, um pouquinho antes de eu nascer, alguns anos antes de eu nascer. Eu nasci em 74. Nasceu em 74? Pois bem, no ano do teu nascimento, a ONU declarou a Era Global da Fome. Tá vendo? Isso é um paradoxo com um mundo que ostenta tanto poder e riqueza. Agora, mesmo tanta fome e dor que hoje existe no mundo, parece que nada pode ser comparado com o advento desse cavalo preto. Então será um tempo realmente tenebroso. Avançando aqui a ler, chegamos em Apocalipse 6:8, onde na abertura do 4º selo surge aqui mais um cavalo e esse é amarelo. E então eu coloquei aqui a seguinte anotação: este cavalo que se chama morte representa uma terrível escalada de guerra, fome, pragas, olha só, guerras, fome, pragas, enfermidades e morte. Enfim, a tática será matar o corpo e introduzir o espírito no inferno, pois o Hades o seguia. Não é fácil não, hein? Então nós vimos aqui que já esse cavalo, ele já vai dar continuidade aos outros cavalos, né? Principalmente ao segundo cavalo e ao terceiro, porque na verdade a gente falou de guerra, ele vai dar continuidade à guerra, continuidade à fome, mas trazendo também pragas, enfermidade, levando a uma mortandade muito grande, né? Sim, é verdade. Pois bem, aí avançando mais um pouquinho, na verdade eu ia tratar aqui os primeiros 4 selos, né? Mas vamos prosseguir. 5º selo, nós temos as almas debaixo do altar, já Apocalipse 6:9. Estes são os que, apesar de estarem no juízo da grande tribulação, não é? Tiveram a salvação através do martírio, não por não negarem o soberano nome de Jesus. Então aí comprova que haverá salvação na grande tribulação, né? Sim, haverá salvação na grande tribulação. Só que a gente faz um porém aqui, pastor Rivail, né? Tem muita gente, mas vai haver salvação na grande tribulação. Só que precisa aguentar todos esses cavalos que a gente falou, né? Aguentar a fome, aguentar a morte, aguentar... Hoje a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Agora, na grande tribulação, não é à toa que se chama grande tribulação. Será um período muito tenebroso e ser cristão ali será sinônimo de martírio, né? Contudo, o profeta, o vidente, vê uma grande quantidade de pessoas que serão salvas durante a grande tribulação. Mas é melhor o crente não passar por isso, né, pastor? Eu quero estar na glória com Jesus. Amém, eu também. Irmão Diroci, profeta Diroci, paz do senhor Vaso, irmã Janete, a paz do Senhor. Pastor Cristiano Félix, paz do Senhor, meu amigo. Irmã Neide, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nós estamos falando desses selos. Pastor, irmã Amanda, paz do Senhor. A irmã Amanda está em lua de mel, casou essa semana, né? Deus abençoe, irmã Amanda e família. Sim, Alê. Então, nós estamos comentando desses selos, até de uma tranquilidade aqui, né, pastor Rivail? Mas isso aqui serão atos, consequência, que nunca a humanidade viu, né, na sua história. São coisas realmente catastróficas, coisas que vão abalar
o mundo. Exato. Né? Então, nós precisamos ficar muito atento, porque o que nós já estamos vendo nos nossos dias já não são fáceis. Você imagina essas coisas aumentando aí 50, 100 vezes mais, né, pastor? A perplexidade que o mundo estará vivendo, né? Pois bem, queridos, vamos avançar um pouquinho mais, até porque estamos analisando todo o livro do Apocalipse e ainda tem muito que ser analisado. Claro, não vamos trabalhar toda a matéria hoje, né? Sexto selo. Pastor Alê, nesse selo, Deus castigará por meio de grandes catástrofes, como terremoto, o sol se tornará escuro, negro como saco de silício, a lua tornar-se-á como sangue. Verdadeiros fenômenos naturais. Sétimo selo, já no capítulo 8, verso 1. A cobertura ou a abertura deste selo dá início à abertura das 7 trombetas que são parciais. Apocalipse 8, 9, 11, 15, 19. Ao passo que o juízo das taças do capítulo 16 são mais severas. Olha só, mais severos. Os juízos da 7ª trombeta anunciará as 7 taças de juízo vindouro contra o pecado. E nós podemos olhar, pastor Rivail, então esse 7º selo ele vai fazer a abertura para as 7 trombetas. E nós vamos olhar que trombeta, né? E os exércitos antigos utilizavam muito, né? Hoje nas Forças Armadas usa a corneta, né? E antigamente usava espécie, né? a trombeta, porque a trombeta é uma espécie de aviso, né? Exatamente. É uma espécie de alerta, né? Então a trombeta, toca a trombeta, fica alerta, o aviso, né? Exato. Então aqui nós temos, na 7ª trombeta vai ter a abertura, aliás, trombeta, no 7º selo vamos ter aí a abertura das 7 trombetas. E nós vamos ficar por aqui, mas dá uma olhadinha no que vem aí nas próximas aulas. Segunda sessão, as trombetas. Dá uma olhada aí na nossa tela. Tem muita coisa para acontecer aqui, hein, gente? E assim nós vamos avançando aqui até o final do Apocalipse. Está gostando do nosso estudo, do nosso bate-papo? Pois bem, esse é o nosso Falando de Bíblia. E hoje, analisando aqui o livro do Apocalipse. É isso aí. Então, tem muitas coisas ainda para os irmãos ver. E continue toda a tarde nesse estudo aí de escatologia e no nosso estudo falando de Bíblia. Falando de Bíblia. É muito gostoso falar de Bíblia, é muito gostoso falar da palavra de Deus. E você que tem muita dúvida aí do livro de Apocalipse, que não é um livro fácil, né? E se você tem muitas pessoas aí, pastor Rivail, que consulta aí o horóscopo, né? Para saber o que vai acontecer no futuro. Né? É bom consultar o livro do Apocalipse. É bom consultar o livro do Apocalipse, você vai saber com certeza, né, o que vai acontecer no futuro. É verdade. E com as outras pessoas, porque na verdade o cristão vai estar lá na mansão celestial, né? Depois nós vamos chegar lá no milênio, nas boldas, com o Senhor, né? Vivendo todas essas coisas, né, pastor? Glória a Deus. Reverendo Renato Santos, um abraço, meu amigo, Deus abençoe. Queridos, pois bem, Edjairan, Deus abençoe, profeta. Amados, vamos ficando por aqui. O ao vivo do Facebook é só ao vivo mesmo, tá bom? O vídeo vai ficar mesmo aqui no YouTube. Então, tendo gostado do nosso estudo, do nosso bate-papo, fique à vontade para se inscrever no nosso canal e receber muitas outras informações como esta. Lembrando, deseja estudar teologia e capelania, abetac.com.br ou no link da descrição. Deus abençoe. Pastor Alexandre, tem alguma consideração a fazer aqui aos nossos irmãos?
Eu quero agradecer por essa oportunidade, pastor Rivail, e dizer para os irmãos que nós estamos voltando aí à tarde, para que os irmãos possam nos ajudar, estando junto conosco toda a tarde, compartilhando esse programa, né, com outras pessoas, para que junto nós podemos anunciar a palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco nesta tarde e pastor Rivail por essa oportunidade de estarmos aqui falando de Bíblia. Glória a Deus, eu que agradeço, Alê, creio que essa semana ainda você voltará, né? Queridos, então estamos voltando com Falando de Bíblia diariamente às 16h30, trazendo algo da palavra de Deus para a tua edificação e o teu crescimento espiritual. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, querendo o Senhor.